Você já parou para pensar no que existe escondido sob os nossos pés? Abaixo de ruas movimentadas, arranha-céus e bairros tranquilos, há um mundo subterrâneo cheio de histórias incríveis, estruturas secretas e invenções que desafiam tudo o que conhecemos sobre as cidades. Os Estados Unidos guardam um verdadeiro universo oculto debaixo da terra. No vídeo de hoje, vamos descer por essas camadas de concreto, rocha e história para explorar 30 cidades subterrâneas que eles não queriam que você soubesse que existiam. Número 1. Oásis subterrâneo de Forestier, Califórnia. Em Fresno, na Califórnia, uma história impressionante de persistência humana e criatividade está literalmente enterrada sob o solo. Balthazar Forestier, um imigrante vindo da Sicília, dedicou décadas de sua vida para esculpir um complexo subterrâneo formado por túneis, pátios e jardins. O motivo principal? Fugir do calor escaldante que domina a região na superfície. E veja só, até hoje o lugar continua produzindo belíssimas laranjas da Bahia. O que ele construiu ao longo de sua vida se transformou no que hoje é conhecido como os Jardins Subterrâneos de Forestier. Um verdadeiro labirinto vivo, símbolo de resiliência e genialidade. Esse santuário escondido é repleto de árvores frutíferas saudáveis, jardins verdejantes e passagens cuidadosamente elaboradas. Ele mostra que, mesmo em climas extremos, espaços subterrâneos podem se transformar em ambientes verdes e sustentáveis, que oferecem abrigo e beleza em igual medida. Número 2. Camp Century, Groenlândia. Embora fisicamente não esteja localizado nos Estados Unidos, o Camp Century, na Groenlândia, aparece com frequência nas discussões sobre projetos subterrâneos impressionantes ligados aos norte-americanos. Construído durante o auge da Guerra Fria, como parte de uma operação secreta chamada Projeto Iceworm, esse campo militar norte-americano foi completamente escondido sob quilômetros de gelo glacial. Seu objetivo era estratégico: servir como base de lançamento para mísseis nucleares, longe dos radares inimigos, pronta para agir caso o conflito global se intensificasse. Hoje, o Camp Century permanece abandonado e congelado, um lembrete sombrio da paranoia da Guerra Fria e das medidas extremas tomadas por governos para manter uma vantagem militar. Essa verdadeira cidade enterrada no gelo foi construída para enfrentar os cenários mais sombrios da guerra nuclear. Um capítulo esquecido de engenhosidade militar. Número 3. Túnel de luz de Detroit, Michigan. No aeroporto metropolitano de Detroit, em Michigan, um túnel subterrâneo transforma completamente a ideia do que esses corredores normalmente representam. Em vez de escuridão e claustrofobia, o túnel de luz é uma explosão de cores, sons e inovação. Com instalações de luzes de diodo emissor de luz vibrantes e música ambiente suave, o túnel proporciona aos viajantes uma experiência sensorial única. Em vez de uma simples caminhada entre terminais, os visitantes são envolvidos por uma jornada artística que mistura tecnologia e criatividade. Este espaço representa uma nova maneira de pensar a infraestrutura subterrânea urbana, não apenas como algo funcional, mas como um ambiente que pode emocionar e inspirar. Um exemplo brilhante de como arte e utilidade podem coexistir no coração de uma cidade. Número 4. A Mansão Subterrânea de Las Vegas, Nevada. Escondida sob as luzes de néon e a agitação constante de Las Vegas, existe uma mansão subterrânea que une luxo e segurança em um só lugar. Essa residência privada foi projetada tanto como um abrigo antinuclear quanto como uma casa elegante. Lá dentro, o teto simula um céu artificial, há uma piscina coberta e uma decoração que remete aos anos 1970, criando um ambiente nostálgico e surreal ao mesmo tempo. Às vezes aberta ao público, essa mansão desafia tudo o que pensamos sobre segurança e extravagância, mostrando que, mesmo na cidade dos excessos, é possível criar um refúgio sofisticado sob o solo. Um lugar onde conforto e sobrevivência andam lado a lado, protegidos da confusão da superfície. Número 6. Túneis secretos da Guerra Civil em Nashville, Tennessee. Sob o solo da cidade de Nashville, existe um emaranhado de túneis que remonta aos tempos turbulentos da Guerra Civil nos Estados Unidos. Essas passagens subterrâneas serviram para contrabandear mercadorias, armazenar suprimentos e permitir movimentações secretas durante o conflito. Carregando incontáveis histórias de operações clandestinas e estratégias ocultas, muitos desses túneis ainda permanecem inexplorados até hoje.
No entanto, algumas partes foram abertas ao público por meio de passeios guiados, permitindo que visitantes conheçam de perto essa infraestrutura esquecida. Esses túneis não são apenas corredores escuros, mas testemunhas silenciosas de um período em que a luta, o segredo e a necessidade moldaram o subterrâneo de uma cidade. A sua existência revela o papel vital que essas estruturas desempenharam durante tempos de conflito e resistência. Número 7. Bluegrass Underground, Tennessee. Nem todos os espaços subterrâneos são feitos de guerra e mistério. Um exemplo vibrante e cheio de vida é o Bluegrass Underground, um local de show situado dentro das cavernas Cumberland, no Tennessee. Imagine entrar em uma caverna e de repente ver um lustre de cristal brilhando acima de um palco subterrâneo. Esse espetáculo musical é famoso por sua acústica impressionante e pela atmosfera natural criada pelas formações rochosas ao redor. Cada apresentação aqui transforma as cavernas em um cenário mágico, misturando natureza e arte. É um exemplo notável de como ambientes subterrâneos podem ser reutilizados para criar experiências culturais imersivas e inesquecíveis para quem ama música. Número 8. Catacumbas Esquecidas de Indianápolis, Indiana. Sob as movimentadas ruas de Indianápolis, se esconde um labirinto de catacumbas que no passado funcionavam como mercados e áreas de armazenamento. Por muito tempo esquecidas, essas passagens misteriosas contam uma história pouco conhecida sobre o comércio subterrâneo da cidade. Hoje, com passeios guiados, é possível descer até essas galerias e explorar um lado sombrio, porém fascinante, do passado de Indianápolis. Os túneis, envoltos em sombras, ainda mantêm a estrutura original, uma verdadeira cápsula do tempo escondida sob o cenário urbano moderno. Essas catacumbas são uma chance rara de caminhar por caminhos silenciosos onde comerciantes e trabalhadores se moviam em tempos antigos, revelando um passado que poucos imaginam existir ali embaixo. Número 9. Túneis da Era da Lei Seca em Los Angeles, Califórnia. Durante o período da Lei Seca, Los Angeles tornou-se um verdadeiro formigueiro de túneis secretos usados por contrabandistas para transportar bebidas alcoólicas ilegais sob o manto da noite. Muitos desses túneis ainda existem sob o centro da cidade. Eles ligavam bares clandestinos, delegacias de polícia e residências privadas, formando uma rede subterrânea essencial para quem desafiava a lei. Explorar esses caminhos escondidos é como viajar no tempo para uma era em que a vida noturna corria pelas veias subterrâneas da cidade, onde o proibido florescia de maneira engenhosa. São vestígios palpáveis de uma época marcada pela rebeldia e criatividade diante das restrições impostas. Número 10. A Cripta da Civilização, Geórgia. Na Universidade Oglethorpe, localizada na Geórgia, encontra-se um dos projetos mais ambiciosos da história, a Cripta da Civilização. Trata-se de uma cápsula do tempo enterrada e selada no ano de 1940. Com previsão de abertura apenas no longínquo ano de 8113. Este espaço subterrâneo guarda registros extensos da vida no século XX e é considerado a primeira tentativa moderna de preservar a história da humanidade para futuras civilizações. Muito mais do que um baú de artefatos, a cripta é uma mensagem para o futuro, uma prova do desejo humano de transcender gerações e manter vivo o legado da sua era. Número 11. Túneis secretos do Capitólio em Denver, Colorado. Debaixo do Capitólio do estado do Colorado, em Denver, existe um sistema de túneis ocultos que teria sido utilizado durante a época da Lei Seca. Essas passagens serviam tanto para transporte secreto, quanto para atividades discretas do governo. Apesar de partes desses túneis ainda estarem fora dos limites do público, há indícios de que eles ligavam edifícios governamentais importantes e permitiam movimentações estratégicas. Esses corredores escondidos mostram como até mesmo estruturas oficiais e respeitadas podem carregar histórias subterrâneas repletas de intrigas e usos secretos, especialmente em épocas de tensão e instabilidade. Número 12. Túneis governamentais de Washington, Distrito de Colômbia. Conhecida por seus monumentos e edifícios históricos na superfície, Washington, Distrito de Colômbia, também guarda um mundo subterrâneo vasto e sigiloso. Abaixo da capital norte-americana, há uma rede de túneis que conecta locais como o Capitólio, a Biblioteca do Congresso e a Suprema Corte. Projetados principalmente para evacuações de emergência e movimentações discretas, esses túneis são parte vital da infraestrutura nacional.
Eles representam o alto nível de preparação da cidade diante de crises e situações de risco. Essas estruturas escondidas reforçam a importância dada à segurança nacional e revelam o quanto os bastidores do poder político estão cuidadosamente protegidos, muitas vezes fora da vista do público. Número 13. Cripta da Igreja Old North, Massachusetts. Sob a icônica Igreja Old North, em Boston, repousa uma cripta silenciosa onde estão enterrados diversos personagens da Revolução Americana. Essa câmara subterrânea, aberta ao público em visitas guiadas, permite uma conexão direta com os tempos que moldaram a independência dos Estados Unidos. Explorar essa cripta é como fazer uma pausa na correria do presente para refletir sobre os sacrifícios feitos no passado. As paredes frias e os corredores silenciosos guardam histórias de coragem e luta, tudo bem debaixo dos pés dos visitantes modernos. Número 14. Hotel Caverna Cavern Suite, Arizona. Localizada a 67 metros abaixo da superfície, dentro das cavernas do Grand Canyon, está a Cavern Suite, uma suíte de hotel subterrânea que proporciona uma experiência absolutamente única. Combinando a beleza natural das cavernas com luxo e conforto moderno, esse refúgio oferece aos hóspedes vistas deslumbrantes do mundo subterrâneo, junto de todas as comodidades de uma hospedagem sofisticada. Essa suíte é uma verdadeira reinvenção do conceito de hospedagem, um espaço que transforma uma caverna natural em uma experiência requintada, desafiando tudo o que pensamos sobre onde é possível se hospedar com conforto e estilo. Número 15. A cidade subterrânea de Havre, Montana. Abaixo das ruas da pacata cidade de Havre, em Montana, floresceu no passado uma cidade subterrânea repleta de vida e ilegalidade. Conhecida como Havre sob as ruas, essa comunidade abrigava bordéis, antros de ópio e diversos empreendimentos clandestinos. Hoje, a área é mantida como um ponto turístico histórico. Os visitantes podem explorar seus túneis e ambientes preservados, mergulhando em um passado sombrio, mas fascinante. Essa cidade escondida contrasta fortemente com a tranquilidade da cidade atual, servindo como lembrança de que, mesmo sob os locais mais pacíficos, há camadas de história esquecida, esperando para serem redescobertas. Número 16. Crystal City Underground, Virgínia. Localizada em Arlington, nos arredores de Washington, Distrito de Colômbia, a Crystal City Underground é uma rede extensa de túneis que conecta torres comerciais, lojas e restaurantes. Esse sistema subterrâneo com controle de temperatura foi projetado para facilitar a locomoção sem enfrentar o tráfego da superfície, nem o clima instável da região. Mais do que apenas um caminho prático, a Crystal City Underground representa um exemplo moderno de urbanismo eficiente. Aqui, praticidade e inovação caminham lado a lado. A infraestrutura foi planejada para oferecer comodidade aos trabalhadores e moradores locais, criando um ecossistema urbano funcional escondido sob a cidade. Ao caminhar por esse ambiente subterrâneo, é possível perceber como o design inteligente pode transformar o cotidiano urbano, protegendo do frio, do calor, da chuva e ainda conectando tudo com fluidez. Número 17. As ruas enterradas de Old Sacramento, Califórnia. Sob as ruas históricas de Sacramento, existe uma cidade fantasma, literalmente. Durante o século XIX, a cidade sofreu com inundações constantes, o que levou seus habitantes a tomarem uma decisão ousada: elevar o nível das ruas. Com isso, quarteirões inteiros e vitrines foram enterrados, criando a Old Sacramento Underground. Hoje, é possível visitar essa cidade esquecida através de passeios guiados que revelam calçadas originais, portas antigas e passagens preservadas. É como caminhar dentro de um livro de história em 3 dimensões. Essa solução engenhosa salvou a cidade da destruição, mantendo seu legado vivo sob a terra. É um exemplo fascinante de como engenharia e necessidade podem moldar as cidades, literalmente em camadas. Número 18. Bunker militar da Montanha Cheyenne, Colorado. Esculpido nas profundezas da Montanha Cheyenne, no Colorado, esse gigantesco bunker militar foi construído durante a Guerra Fria para resistir a ataques nucleares. Conhecido como Complexo da Montanha Cheyenne, ele já foi o centro de comando do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Apesar de sua função original ter mudado, a estrutura permanece ativa e fortemente protegida. De difícil navegação, o complexo é descrito como um verdadeiro labirinto, onde é fácil se perder.
Com corredores fortificados e tecnologia de ponta para sua época, o bunker representa os medos do passado e as soluções radicais adotadas para proteger o país. É um símbolo impressionante da engenharia defensiva em tempos de tensão global. Número 19. Base militar de Raven Rock, Pensilvânia e Maryland. Entre os estados da Pensilvânia e Maryland, encontra-se a misteriosa base militar subterrânea de Raven Rock, também conhecida como Site R. Essa instalação foi criada durante a Guerra Fria para funcionar como uma versão alternativa do Pentágono em caso de emergência. Altamente confidencial até hoje, acredita-se que a base esteja preparada para abrigar operações governamentais cruciais em cenários de crise extrema. Seu sigilo alimenta teorias conspiratórias, sugerindo que decisões importantes podem ser tomadas ali, longe do olhar público. Raven Rock é um lembrete de que há uma rede de segurança invisível, cuidadosamente preparada para proteger os centros de poder durante momentos de colapso nacional. Número 20. O subterrâneo escondido de Nova York, Nova York. O subsolo de Nova York é um mundo à parte, vasto, misterioso e cheio de histórias. Por baixo das ruas movimentadas da cidade se escondem estações de metrô abandonadas, túneis esquecidos e até bares clandestinos. Entre os locais mais lendários está a antiga estação de metrô City Hall, uma joia arquitetônica do início do século XX, fechada para o público, mas ainda encantadora para exploradores urbanos e historiadores. Também existe a lenda dos pessoas tupeira, pessoas que teriam vivido por décadas nos túneis subterrâneos. Embora controversa, essa história ajuda a alimentar o fascínio pela face oculta de Nova York, onde passado e presente colidem sob os trilhos e as calçadas da metrópole. Número 21. Instalação de pesquisa do solo congelado, Fox, Alasca. Na remota cidade de Fox, no Alasca, uma instalação científica subterrânea estuda o solo permanentemente congelado. Dentro de um túnel escavado no gelo, cientistas investigam camadas congeladas e artefatos pré-históricos, que podem ter milhares de anos. Essas pesquisas ajudam a decifrar os padrões climáticos do passado e prever as mudanças que ainda estão por vir em um mundo onde o clima tem papel central. Esse túnel de pesquisa oferece uma rara chance de olhar para um planeta congelado no tempo. Um laboratório natural que conecta ciência, história e futuro em um só ambiente subterrâneo. Número 22. Mini Manhattan, Washington, Distrito de Colômbia. Sob o solo de Washington, Distrito de Colômbia, há um centro subterrâneo altamente sigiloso conhecido como Mini Manhattan. Essa cidade secreta foi projetada para garantir proteção a autoridades de alto escalão em casos de emergência e conecta importantes prédios do governo, como a Casa Branca. Embora os detalhes permaneçam confidenciais, acredita-se que esse complexo seja uma verdadeira cidade sob a cidade, com infraestrutura suficiente para manter a continuidade do governo durante crises. Mini Manhattan é uma prova da seriedade com que a segurança nacional é tratada, e de como muito do poder real se move longe dos olhos do público, em corredores bem abaixo da capital do país. Número 23. Rede PAT subterrânea, Toronto, Canadá. Mesmo fora dos Estados Unidos, o sistema PAT de Toronto merece destaque. Trata-se do maior complexo comercial subterrâneo do mundo, com mais de 30 quilômetros de corredores que conectam estações de metrô, edifícios comerciais e centros de compras. Essa verdadeira cidade subterrânea é um exemplo de planejamento urbano que valoriza a praticidade e o conforto. Além de proteger os pedestres do frio extremo do Canadá, o PAT se tornou um modelo para outras metrópoles interessadas em aproveitar melhor seus espaços subterrâneos. É um ecossistema urbano completo sob os pés da cidade. Uma ideia visionária que inspira soluções semelhantes em todo o continente. Número 24. Bunker Greenbrier, Virgínia Ocidental. Escondido sob o luxuoso Resort Greenbrier, na Virgínia Ocidental, está um enorme bunker construído em segredo durante a Guerra Fria. A missão? Abrigar os membros do Congresso dos Estados Unidos em caso de ataque nuclear. O bunker permaneceu um segredo bem guardado por décadas, até ser desativado oficialmente em 1992. Hoje ele está aberto ao público, permitindo que os visitantes explorem seus longos corredores e salas reforçadas. É um lembrete tangível de um tempo em que o medo da destruição moldava as decisões políticas e arquitetônicas, e em que o poder precisava estar pronto para sobreviver sob toneladas de concreto. Número 25.
Subtrópolis, Kansas City, Missouri. Escondida sob Kansas City está a maior cidade comercial subterrânea dos Estados Unidos, a Subtrópolis, ocupando cerca de 55 milhões de pés quadrados, o equivalente a mais de 5 milhões de metros quadrados. Essa estrutura gigante foi criada em uma antiga mina de calcário. Hoje, ela abriga depósitos, escritórios e centros de dados. A temperatura interna se mantém naturalmente entre 18 e 21 graus Celsius durante todo o ano, o que torna o local extremamente eficiente em termos energéticos. Imagine uma cidade inteira funcionando sob rochas maciças, onde empresas prosperam longe das intempéries e com controle climático natural. A Subtrópolis mostra como espaços outrora abandonados podem ser reinventados para atender às necessidades industriais modernas, tudo isso embaixo de nossos pés. Número 26. Subterrâneo de Seattle, Washington. Sob o bairro histórico de Pioneer Square, em Seattle, existe uma rede subterrânea de túneis e salas conhecida como o Subterrâneo de Seattle. Essa estrutura foi formada após o Grande Incêndio de 1889, quando a cidade decidiu reconstruir tudo acima do nível original das ruas, enterrando o que havia restado. Hoje, passeios guiados levam os visitantes por corredores sombrios e vitrines antigas, revelando como Seattle literalmente renasceu sobre suas próprias cinzas. Andar por ali é como ouvir os ecos do passado. Histórias de comerciantes, moradores e trabalhadores que viveram na cidade original, hoje sepultada sob o concreto da Seattle moderna. Uma verdadeira viagem no tempo embaixo do solo urbano. Número 27. Atlanta Subterrânea, Geórgia. No coração da capital da Geórgia encontra-se a Atlanta Subterrânea, uma área que conta a história de uma cidade que se reinventou várias vezes. O local foi, no passado, um movimentado centro de compras e entretenimento. Com a construção de viadutos nos anos 1920, as ruas originais acabaram sendo enterradas, criando uma cidade sob outra cidade. Hoje, com esforços de revitalização em andamento, os visitantes podem caminhar por essa rede histórica e vivenciar um pedaço do passado de Atlanta. O distrito abrigou bares, teatros e lojas vibrantes no fim do século XIX e início do século XX. Com o tempo, o local foi abandonado, mas agora começa a ganhar vida de novo, abrigando eventos, mercados e festivais. Essa Atlanta subterrânea é mais do que um resquício urbano. É um testemunho de como as cidades mudam, sobrepõem histórias e preservam suas raízes de forma literal. Número 28. Chicago Padway, Illinois. Estendendo-se por aproximadamente 40 quarteirões do centro de Chicago, o Padway é um extenso sistema de corredores subterrâneos que conecta prédios comerciais, hotéis e estações de metrô. Ele oferece um refúgio climático para pedestres que precisam se deslocar em meio à neve, chuva ou calor excessivo. Construído originalmente nos anos 1950 e expandido ao longo das décadas, o Padway não é apenas uma passagem. É também um espaço com lojas, cafés, galerias de arte e até exposições históricas que contam a rica herança cultural da cidade. Mesmo com múltiplas entradas espalhadas pela região central, muitos turistas nem imaginam o quanto essa rede é extensa. O Padway é uma prova viva de como soluções inteligentes podem melhorar a mobilidade urbana e criar experiências surpreendentes abaixo da superfície. Número 29. Mega Caverna de Louisville, Kentucky. O que começou como uma pedreira de calcário em Louisville se transformou na Mega Caverna, um parque subterrâneo de cerca de 40 hectares que mistura aventura, história e ciência em um único espaço. Hoje, o local abriga tirolesas, passeios de bonde, trilhas suspensas e até atividades educativas. A caverna é também um enorme centro de armazenamento e funciona como abrigo contra tempestades, podendo receber milhares de pessoas em caso de emergência. Com seu ambiente naturalmente isolado e estável, o espaço economiza energia e mantém temperatura controlada. A tirolesa subterrânea, com mais de 330 metros de extensão, oferece uma descarga de adrenalina única em um cenário que parece saído de outro mundo. Além disso, visitas guiadas revelam a geologia da região e o passado da mineração local, transformando um local industrial abandonado em uma atração moderna e multifuncional. Número 30. Cidade subterrânea de Butte, Montana. Sob o terreno rochoso de Butte, em Montana, encontra-se uma rede de túneis conectando pedaços esquecidos do passado. Um antigo salão de barbeiro, bares clandestinos da era da lei seca e até uma antiga cadeia.
Durante os tempos do contrabando de bebidas alcoólicas, essas passagens escondidas permitiram que moradores levassem uma vida discreta, longe do olhar atento da lei. Hoje, passeios guiados revelam os segredos desse mundo subterrâneo que permanece congelado no tempo. A cidade subterrânea de Butte nasceu junto com o auge da mineração da região no fim do século XIX. Com o tempo, seus túneis se transformaram em corredores sociais e comerciais, servindo também como palco para disputas sindicais e atividades políticas. A preservação dessa rede tem sido prioridade, permitindo que visitantes vejam de perto como era a vida escondida sob a superfície. Um contraste gritante com a paisagem montanhosa e tranquila do lado de fora. Encerramento. Esses 30 lugares subterrâneos são muito mais do que curiosidades escondidas. Eles são provas da engenhosidade humana, da capacidade de adaptação e do desejo constante de explorar o desconhecido. Seja por necessidade, segurança ou pura criatividade, esses espaços revelam que o subsolo pode ser tão fascinante quanto qualquer paisagem de superfície. E aí, qual dessas cidades ou complexos você gostaria de visitar primeiro? Tem algum subterrâneo famoso na sua cidade que merecia estar nessa lista? Conta para a gente nos comentários. E não se esqueça, às vezes, as histórias mais incríveis não estão no céu, mas bem debaixo dos nossos pés. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu gostei e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!